O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação dos vários evangelhos que nós estamos lendo nos últimos dias. A Igreja nos conduz para o cenáculo, a última ceia. Essa última parte do tempo da Páscoa, não é uma preparação para Pentecostes. Então, por isso a gente começa a ler esse evangelho, que é o evangelho da despedida de Jesus. Jesus começa a declarar que ele deve ir para junto de Deus para que venha o Espírito Santo. Então a preparação para Pentecostes é ir para o cenáculo, não é? Só para entenderem a lógica dos evangelhos desses vários dias. E aqui Jesus, nesse clima de despedida, sabendo que ele deve agora subir aos céus, que ele vai enviar o Espírito Santo, ele fala essa parábola belíssima da videira, que nos explica um pouco o mistério da igreja. Jesus fala da videira e dos ramos. São Paulo, mais tarde, né, vai falar do corpo, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros. São comparações para dizer uma coisa muito importante. E o que é que essas comparações nos dizem? Que nós estamos sendo chamados por Deus para participar de uma vida superior, de uma vida nova, a vida de Deus. Ou seja, nós vivemos uma vida humana. Essa é a nossa vida natural. E é natural na vida humana que a gente tenha uma felicidade humana. Acontece, porém, que Deus não quer somente isso. Deus quer que nós tenhamos uma vida divina,
e tenhamos uma felicidade divina. Vamos entender a coisa comparando com outras situações. Você tem o seu cachorrinho em casa. Muito bem. Mas se você um dia chegar e vir o seu cachorro pendurado numa árvore pelo rabo, comendo banana, você vai dizer que seu cachorro está vivendo vida de macaco, sim ou não? Ele é cachorro, tem natureza canina, mas ele agora está vivendo uma vida de macaco, ou seja, uma vida de natureza simiesca. É o adjetivo do macaco. Você vai ficar espantado. E se ao invés de ficar pendurado na árvore pelo rabo comendo banana, o seu cachorro começar a voar e fazer ninho nas árvores, você vai dizer que ele está vivendo uma vida de pássaro. E se ele começar a nadar e respirar debaixo da água, você vai dizer que ele está vivendo uma vida de peixe. Alguma coisa que não tem nada a ver com a natureza dele. Pois bem, Deus, nós somos humanos e temos uma vida humana. Deus quer que nós vivamos uma vida divina. E qual é a vida divina? Bom, no mistério da vida divina é o mistério de um amor sobrenatural e infinito. Ou seja, Deus se conhece e se ama de uma forma extraordinária. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, é um só Deus em três pessoas, onde Deus conhece a si mesmo com uma profundidade, porque Ele é a sabedoria, e ama a si mesmo com uma profundidade, porque Ele é o próprio amor. Pois bem, Deus quer que nós conheçamos essa luz e nós amemos essa bondade. Deus quer que nós participemos da sua vida, ou seja, que a gente dê um voo que vai muito além da nossa natureza. A nossa inteligência não alcança a sabedoria divina, mas Deus se fez homem, veio aqui nesse mundo para se dar a conhecer e a gente poder alcançar essa sabedoria. O nosso coração, ele não alcança o amor sobrenatural, infinito, maravilhoso de Deus, mas Deus se fez homem para que nosso coração seja capaz de amar assim. E a prova de que isso acontece são os santos. Vamos olhar para a vida dos santos, não é uma teoria. Nossa, que bonito o Padre Paulo está falando, mas isso é teoria. Não, não é teoria. Vejam a vida dos santos. Os santos alcançaram um conhecimento de Deus aqui na terra, e um amor por Deus, que é algo sobrenatural, divino, extraordinário, espantoso. Nós olhamos para a vida dos santos e nos perguntamos, mas como é possível um ser humano frágil amar assim? Como é possível um ser humano ignorante ter essas luzes extraordinárias? Nós vemos na vida dos santos que os santos começam a participar já aqui neste mundo dos frutos extraordinários da vida divina. Como diz São Pedro, nós somos participantes da natureza divina, herdeiros. Essa é a maravilha, esse é o projeto de Deus para nós. Então, é por isso que só é possível a salvação em Jesus Cristo. A gente está num mundo onde o pessoal diz assim, o importante é crer em alguma coisa, o importante é ter alguma religião.
Não, não é isso. Só tem salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque veja só tem um jeito de nós irmos para o céu, participar da vida de Deus. É se Deus vier aqui nos buscar e nos dar participação na vida dele. Não tem essa possibilidade do homem ir até Deus. Só tem uma alternativa: ou ele vem e a gente vai, ou ele não vem e nós vamos ficar sozinhos para sempre, perdidos. Só tem uma salvação, gente, é que Deus venha até nós. Agora veja só, pegue as outras religiões do mundo. Buda é Deus que veio até nós? Não. E nem o próprio Buda disse isso. O Buda, o que quer dizer a palavra Buda? Quer dizer iluminado. Qualquer budista sabe quem que é Buda. Buda é um homem iluminado. O Siddhartha Gautama, né, que é o nome do Buda, é um ser humano que foi, aspas, iluminado. Quem que é Maomé? Maomé é Deus que se fez homem? Não. Pergunte para qualquer muçulmano, ele vai dizer que Maomé é o profeta, é um ser humano iluminado, mas não é Deus. Pergunte para um confucionista quem é Confúcio, pergunte para um taoísta quem é Lao Tse, eles vão sempre dizer a mesma coisa: são seres humanos que receberam revelações divinas. Nenhuma religião do mundo tem a pretensão de dizer que Deus, o próprio Deus, veio a esse mundo e nasceu de uma mulher. Nós cristãos cremos nisso. Nós cremos que Deus historicamente nasceu e que ou nós nos unimos a Jesus e estamos unidos a Ele pelo poder da graça do Espírito Santo, de tal forma que nós sejamos como que um só corpo, como que videira nos ramos. Ou nós nos unimos a Jesus, ou não tem salvação, ou seja, não tem como o ser humano participar da vida do próprio Deus. Ou Deus vem, ou então a gente não vai. Só tem um jeito. Por isso, o que Jesus diz aqui no Evangelho é a coisa mais verdadeira do mundo: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem vocês estarem unidos a mim na graça do Espírito Santo, vocês não serão capazes de conhecer Deus como Deus se conhece, e não serão capazes de amar Deus como Deus se ama. Ou seja, nós não vamos participar da vida divina. Cada coisa tem a sua vida conforme a sua natureza. O cachorrinho tem a vida de cachorrinho, o macaco tem a vida de macaquinho, a ave tem a vida de ave, o peixe tem vida de peixe, o ser humano tem vida de ser humano, e Deus tem a vida de Deus. Mas o projeto maravilhoso de Deus é que nós possamos participar da vida dele. E isso não é possível simplesmente iluminando um ser humano. Deus tem que vir. Deus tem que vir até nós. Deus se encarnou. Deus criou para Ele uma natureza humana, corpo e alma. É Jesus, nascido da Virgem Maria.
aquele menino nascido em Belém, criado em Nazaré, que foi crucificado em Jerusalém, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, e pela nossa salvação Ele desceu do céu e se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Por nós Ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de novo há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Agora, creio no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ou seja, o Espírito Santo vai nos unir a esse Jesus, que nós acabamos de narrar toda a história dele. É o Espírito Santo que é a seiva que une os ramos ao tronco. O Espírito Santo que é a alma da igreja, que une cada membro com a cabeça que é Cristo. É isso que vai nos fazer participar da vida divina no céu. E nós alimentamos esta vida como? Com a fé, com os sacramentos. Essa união com Jesus, ela aumenta cada vez mais, cada vez que nós somos batizados, que nós nos confessamos, que nós comungamos, e fazemos tudo isso com grande devoção e com grande fé. Nós vamos participando da vida de Cristo, a vida da igreja, a vida sobrenatural. Então esse é o grande mistério da igreja. O que é a igreja? A igreja não é um CNPJ, a igreja não é uma instituição humana, a igreja é uma realidade sobrenatural, um corpo místico, unidos a Cristo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, unidos a Ele. E é isso que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. O Evangelho de hoje quer nos ensinar a realidade mística que é a igreja. Eu posso olhar para Santa Teresinha e dizer, ela faz parte de mim. Nós somos do mesmo corpo, é a mesma seiva, é a mesma vida. A vida dessa grande santa, Santa Teresinha, é a mesma vida que eu tenho quando estou vivendo na graça. Eu olho para um São José e digo, São José é meu, São José faz parte de mim, somos o mesmo corpo. Eu olho para os grandes mártires, para os grandes doutores, para as virgens santas, para os grandes missionários. Eu olho para toda essa história fantástica da Igreja Católica de 2000 anos, e então eu olho para esta Santa Igreja e digo, eis aí. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas comigo dareis grande fruto. Unidos a Ele. Que alegria ser parte deste corpo. Que alegria ser membros desse corpo. A grande felicidade de ser católico. Celebremos isso ao celebrar o santo sacrifício do altar.